continuidade à série Descobrimento do Brasil. Ficou uma série, né? Netflix, contrata nós. Brincadeira. A Sara gostaria de falar sobre a cana-de-açúcar. Só que antes da gente falar propriamente da cana-de-açúcar, é muito importante você ter em mente, Sara, que depois do extrativismo do pau-brasil, Portugal, ele queria ter novas terras. Sim. Para a coroa, né? Logicamente que a mãe está fazendo isso de uma maneira bem rápida, bem simples. Por quê? Para você entender, e você do outro lado também entender, que as grandes navegações, foi Portugal e Espanha, na época que tinha as grandes navegações, que eles investiram pesado nas navegações, né? Buscando novas benfeitorias, novas técnicas. Lógico que não tinha tecnologia de hoje, Sim. certo? Não tinha GPS, não tinha um monte de coisa. Porém, o mapa não era igual ao nosso, que é agora. Ele era um mapa totalmente diferente. Se eu achar aqui, eu coloco o mapa para vocês olharem. Então, assim, as grandes navegações nada mais era o quê? Em busca do quê? De riqueza. Além da terra, eles queriam as especiarias, e dessas especiarias eles traziam as mudas de determinadas regiões. Numa dessas andanças, né? O que aconteceu? Trouxe para o Brasil a cana-de-açúcar. E alguns pontos do nosso território brasileiro foi plantado a cana-de-açúcar, certo? Naquele território brasileiro que foi plantado a cana-de-açúcar, alguns se saíram bem, outros não. Como assim outros não? Porque o solo não era tão fértil, porque cada região tem um solo, não foi isso que você aprendeu lá em ciências? Sim. Tem o solo arenoso, o solo argiloso, não tem? Todos os tipos de solo. Então, cada região do nosso Brasil é um tipo de solo. Então, algumas regiões, a cana-de-açúcar deram certo, outras não. E o que aconteceu? Essa região que deu certo ficou rica e essa ficou pobre. Então, a coroa portuguesa ficou preocupada e começou a trazer gente de Portugal para o Brasil. Para o quê? Para ver o que estava acontecendo, e eles achavam na época que as pessoas não estavam repassando dinheiro para o rei. E não era verdade, porque algumas regiões não tinha dado certo a cana-de-açúcar. Bom, acabou o extrativismo, acabou a plantação de cana-de-açúcar. O que aconteceu? Eles foram para as pedras preciosas, que a nossa região também era muito rica na época. Então, aí começa um novo processo de extrativismo, que foi o processo das pedras preciosas. Por isso, então, o que vocês têm que entender? O primeiro grande marco foi pau-brasil. O segundo grande marco foi cana-de-açúcar e os escravos que vieram da África. O terceiro grande ponto foi as pedras preciosas, certo? Então, é isso que nós temos que entender, ok? O que você gostaria de falar da cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar, eu já comi, é muito boa, e eu pensei que lá quando Portugal pegou a nossa terra para descobrir, acho que já tinha plantado quando os índios estavam morando aqui, e eu acho que eu achava que os portugueses tinham pegado a cana-de-açúcar para eles. Sim, pegou para eles. No entanto, que as especiarias e o açúcar foi algo assim muito valioso. A gente sempre faz a pergunta: o açafrão, o gengibre hoje em dia, ele é caro ou é barato? Aí todo mundo ri, é barato.
Mas naquela época era caríssimo. Por quê? Ele era como se fosse uma importação plantado aqui para ir para as outras regiões. E imagine um mapa e a flecha saindo daqui. Então eles pegavam daqui e mandavam para todo lugar. E quando chegava nesses lugares, chegavam com preço caríssimo. E quem plantava não ganhava, mas quem vendia, né? E aí, quando a gente falou lá dos índios, a gente esqueceu de falar de uma grande coisa que Portugal fez. Foi pegar em troca de outras coisas, que foi o escambo. Lembra? Né? Então, eles trocavam em troca de objetos, mas não em troca de moeda, em dinheiro. Porque os índios não conheciam na época. Certo? Certo. Entendido essa parte? Entendido. Podemos finalizar? Podemos. Podemos? Eu espero que vocês gostem. Curtem, compartilhem nossos vídeos. Entra no nosso site. Agora tem que falar. Compartilha nossos vídeos. Entra no nosso site. E se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Esperamos que vocês tenham gostado da série descobrimentodobrasil.com.br por Sara Souza Rodrigues. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Cana de açúcar. Cana de açúcar.